Aleluia. Paz do Senhor Jesus, família. A paz do Senhor Jesus, amém? Está um lindo dia, um dia de muito calor, mas nós temos que aprender a ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, em todas as estações. Dias atrás estava muito frio e eu presenciei alguns reclamar do frio. Hoje está muito calor e eu não quero presenciar ninguém reclamar do calor. Que o clima seja a vontade de Deus e isso sirva para chamar a nossa atenção, para atrair a nossa atenção para a vontade de Deus em nossas vidas. Ou seja, nunca será do jeito que queremos, nunca será do jeito que achamos que deve ser. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona, amém? E num dia quente assim, meu irmão, não dá para perder a oportunidade de lembrar. Se você está achando hoje aqui quente, saiba que existe um lugar muito mais quente do que aqui. E esse lugar, ele não foi feito para você. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos como igreja, para nos livrar do calor do inferno. Diz aleluia! Então pense bem antes de reclamar do calor, pois ele pode piorar, porque a Bíblia ensina que murmuração mata a bênção. Murmuração faz a bênção do Senhor ser abortada, amém? Eu gostaria que a mesa desse um pouquinho mais de grave aqui para mim no retorno, se for possível. Não sei como é que tá. Eu acho que eu já descobri. O retorno estava longe, som, isso, está melhor. Ainda não está não, mas vai melhorar. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus fala nos Salmos de número 8. O salmista diz assim: quem é o filho do homem para que com eles te importes? O salmista pergunta ao Senhor: quem sou eu para que o Senhor se importe tanto assim comigo? O salmista quer saber o que ele representa para Deus. E o salmista continua assim: quem sou eu para que o Senhor se importe tanto comigo, a ponto de me coroar com a tua glória? Pare por um minuto, pense um pouco, e veja quem é você. Quem é você para que Deus se importe contigo, a ponto de te coroar com glória, com a glória dele? Existe uma glória em Deus, queridos, que é fruto do amor que ele tem por você. Existe uma glória em Deus que é fruto do amor que ele tem por você, e essa glória ele transforma em coroa, ou seja, ele tem uma coroa de glória para você. Diga amém. O tema da palavra de hoje: gratos, porém insatisfeitos. Nós estamos num tempo em que ser cristão ou declarar-se cristão em público, dependendo do ambiente, é errado, é perigoso, é considerado algo não tão bom. Eu me lembro que quando eu era criança, quando a gente via um crente de longe, a gente reconhecia ele. É claro que algumas vezes pela forma de se vestir, mas na grande maioria das vezes pela forma que ele se portava, pelo vocabulário dele, pelas ações dele. Eu me lembro que eu trabalhava em um comércio, e naquela época, na década de 90, não existia tanta tecnologia como hoje, então tinha o fiado no comércio. E esse comércio era um supermercado, e eu me lembro que foi um homem e uma mulher lá, se apresentaram para o dono do supermercado, do mercadinho, e falaram assim: olha, a gente precisa de algumas coisas, e a gente se mudou para cá tem pouco tempo. A gente mudou para cá tem pouco tempo, e a gente ainda está organizando a nossa casa, e
nós gostaríamos de fazer uma compra no seu supermercado. E acreditamos não ter o dinheiro suficiente para pagar todas as compras hoje. Mas se o Senhor der um voto de confiança para a gente, nós queríamos já começar a ser os seus fregueses. Vamos pagar uma parte e daqui a alguns dias pagaremos o resto. Eu me lembro, querido, que o dono do mercado olhou para eles assim de cima a baixo e falou assim: vocês são crentes? Eles falaram assim: sim, para a glória do nome de Jesus. Ele falou: então tá, não tem problema, podem comprar o que vocês quiserem. Antigamente, querido, um tempo atrás, ser crente era algo bem visto na sociedade. Porque a sociedade, mesmo aqueles que não serviam a Deus, olhava para o crente e falava assim: olha, Deus está na vida dele. Mas hoje, se a gente, dependendo do ambiente que a gente estiver, algumas empresas, escolas, faculdade, comércios, se você falar: olha, eu sou crente, com certeza você vai ser enxergado, vai ser tratado de uma forma não muito agradável por algumas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Por que isso acontece? Porque há, querido, um ataque em massa do inferno contra a igreja de Jesus. O alvo do inferno é destruir esse mundo, mas não as coisas, não o planeta, não o universo, destruir as pessoas. O inferno está pescando na igreja, nas famílias, e ele arquitetou um plano para trazer destruição da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, querido, a igreja evangélica, a igreja que prega Jesus, que prega a palavra de Deus, que vive em fidelidade com os princípios do céu, é hoje a esperança para o mundo. Fala assim: a igreja é a única instituição que dá esperança ao mundo. Meu irmão, quando Jesus vier para resgatar a igreja, não vai haver mais esperança para o mundo. É por isso que a Bíblia fala que a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando todo mundo ouvir falar do Evangelho, quando todo mundo começar a ouvir falar de Jesus e puder decidir: quero Cristo, não quero Cristo, aí ele está pronto para resgatar a sua noiva, resgatar a igreja, resgatar os filhos de Deus, resgatar todos nós juntos em nome de Jesus. E depois que Jesus resgatar a igreja, meu irmão, não vai mais haver esperança para o mundo. Fala-se misericórdia. Eu quero falar com você hoje em um tema, para que o teu coração seja grato por completo. E se tiver que houver alguma espécie de insatisfação, seja com a presença de Deus. Eu aprendi desde cedo, desde os meus primeiros dias de conversão, que a gente tem que estar grato a Deus em todas as circunstâncias, por tudo. Mas nós temos o direito de estar insatisfeito, porque o Pai é uma fonte inesgotável de vida, uma fonte inesgotável de salvação, uma fonte inesgotável de cura. E quanto mais fome e sede eu tiver pela presença de Deus, meu irmão, mais Ele vai se revelar a mim. Se você quer isso, diga amém. Isaías 61, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou a respeito de Jesus, está escrito assim, a partir do versículo de número 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Diga glória a Deus. O óleo da alegria
em vez de prantos, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles restituirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração, diz aleluia. Querido, aqui Deus está falando, por boca do profeta Isaías, através dos evangelhos, através do livro profético. E ele está falando a respeito da sua igreja. E esta fala é uma palavra profética para a igreja cristã. É uma palavra profética para a igreja de Jesus através das gerações. Isso aqui, meu irmão, é uma promessa de restituição, de resgate, uma promessa que revela o propósito para o qual nós fomos escolhidos para fazermos parte da igreja de Cristo. Ele nos chama, Ele nos alinha, Ele nos capacita, Ele nos transforma para sermos fiéis em sua causa. Diga aleluia. E como eu disse, o inimigo ele pesca dentro da igreja. Como é que ele faz isso? Hoje, querida, há um ataque muito grande de todos os lados. Hoje nós temos uma gama de informações muito grande. Mídia, redes sociais. Décadas atrás tínhamos a televisão, tínhamos o rádio, a comunicação era meio que restrita. Hoje a internet leva a informação, a globalização do mundo em todos os cantos do planeta. Hoje a comunicação é muito rápida. Hoje as pessoas têm suas mentes acessadas por informações de todos os tipos. E o inferno não perdeu tempo, meu irmão. O inferno não perde tempo. O inferno semeia argumentos, semeia informação, semeia pregação no teu coração o tempo todo. Quem já entendeu do que eu estou falando, diga aleluia. O inimigo ele pesca, ele joga a isca, ele joga a palavra, ele joga a rede. E ele tem conseguido. Alguém conhece alguém que desistiu de servir a Deus, que saiu da igreja aí nos últimos tempos? Sim ou não? Por que as pessoas desistem de Deus? Por que as pessoas saem da igreja? Para e pensa. Por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas desistem da igreja? Querido, quando uma pessoa desiste de servir a Deus, de se dedicar à compreensão da palavra, de praticar os ensinamentos de Jesus Cristo para a vida eterna, elas estão desistindo da sua salvação, ou seja, elas estão condenando as suas almas ao inferno. Mas o que leva uma pessoa em sã consciência tomar uma decisão dessas? Será se é porque elas gostam do inferno? Responde para você mesmo, mas olha aqui para mim. Quem reclamou do calor hoje? O calor ele traz fadiga, ele traz uma série de coisas. Mas se você está achando o dia hoje quente, você já parou para pensar como é que é o inferno, meu irmão? O calor que você está sentindo agora, você está sentindo na carne. O calor que tem no inferno, segundo as escrituras, é na alma. E ele não cessa com ventilador, com ar-condicionado, com sorvete, com refrigerante gelado, com alguma coisa que ameniza a temperatura.
O calor do inferno, ele é na alma para a eternidade, ou seja, não tem alívio, não haverá alívio. Aí uma pessoa desiste do reino, desiste da igreja, desiste de Jesus, porque o inimigo plantou uma semente na alma dela, que trouxe o argumento. Aí você fala assim, mas por que você está desistindo da igreja? Ela vai falar assim, porque eu não concordo com o que o pastor está pregando. Mas por que você não concorda? Ah, porque fulano falou lá na internet que isso aí é errado. Presta atenção aqui. Outro dia uma pessoa que desistiu da igreja, quando eu procurei, ela falou assim, eu estou saindo da igreja porque eu não concordo com a pregação da igreja. Eu falei, mas por que você não concorda? Onde foi que você ouviu a pregação que você não concordou? Me mostra. Ela falou, olha, eu sigo o fulano de tal, e ele disse que o que você está pregando não é certo. Mas eu me lembro que o que eu estou pregando, ele vem da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras. E aquela pessoa, eu me lembro de como ela era também, quando estava na depressão, quando tinha lá na casa dela homossexualismo, quando estava tentando lá na casa dela o diabo entrar para gerar suicídio em um dos filhos. Eu me lembro muito bem que foi com o evangelho que prego hoje, com o evangelho que retiramos da Bíblia, com o evangelho que salvou a minha família, que alcançou a minha casa, que está alcançando você. Foi com o evangelho que nós pregamos aqui, que aquela família recebeu transformação alguns anos atrás. Olha só, querido, como o inimigo consegue ter acesso em nossas mentes. A pessoa foi liberta. Tinha um dos parentes dela, estava prestes a cometer suicídio. A outra estava com depressão. Uma série de situações. Foi para o encontro, passou a fazer parte de uma célula, começou a ser discipulada, alcançou outras pessoas da família, e num belo dia ela falou, olha, eu vou embora porque eu não estou concordando com isso aqui. Ou seja, ela parou de concordar com a pessoa que Deus usou para expulsar os demônios da casa dela, para libertar a família, pessoas que ela conhece, que ela se relaciona, porque ouviu alguém que ela nunca viu, que ela nunca conversou, mas entrou na casa dela através de uma rede social, dizendo, o teu pastor não prega o que é certo, ele prega o que é errado. Por quê? Porque aquela pessoa que estava pregando na internet, pensa de uma maneira. Você já parou para pensar que algumas vezes a gente toma decisões baseadas no que pensamos, mas de quando nós tomamos decisões baseadas no que pensamos e o nosso pensamento está errado? Queridos, não é porque pensamos que é certo ou errado. Nós pensamos e algumas vezes nós não fazemos o que é certo porque estamos pensando fora da palavra de Deus. Alguém está conseguindo entender? A pessoa fala, olha, eu não estou feliz na igreja. É muito compromisso. Preciso investir em minha vida. Preciso ser feliz. Outro saiu dizendo assim, olha, a igreja não vai pagar as minhas contas, preciso trabalhar. Um dia outro disse, olha, não posso ficar na igreja porque eu não quero ser escravizado por ninguém. Querido, parece forte, parece invencionice, mas é pura realidade. Pessoas entram na igreja, começam a ouvir de Jesus, até testemunham alguns milagres e se sentem escravas. Sabe qual é o cúmulo do absurdo? Foi o que me falou outra vez. Não posso ficar nesta igreja,
Porque ela está cheia de gente com muitos problemas. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Vê como é que está a cara dela. Eu falei só para você olhar, não falei para você pensar nada, nem acusar, nem falar nada. Mas será que essa pessoa que está do teu lado aí, que olhou para você, ela não viu uma pessoa problemática? Será que quando a gente se olha no espelho, a gente não vê uma pessoinha bem problemática? Meu irmão, igreja é isso. Um lugar cheio de gente com problema. Porque eu acho que lugar que não tem gente com problema, sabe como é o nome? Deve ser balada. Deve ser festa regada a sexo, droga e rock and roll. Porque eu acho que essas pessoas que vivem nesse ambiente aí, de boemia, eles não têm problema nenhum. É por isso que tem algumas pessoas que desistem da igreja e vão para esses lugares. Falam assim, misericórdia. Igreja, eu tenho uma palavra muito séria para falar contigo hoje. E eu quero chamar a atenção para um assunto muito importante. Eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. E sabe o que assunto é esse? A sua vida. Põe a mão no peito e fala assim, a minha vida é o assunto mais importante no céu. Você achou que era do mundo, né? A tua vida é o assunto mais importante no céu, meu irmão. Me ajuda aí, fala para a pessoa que está perto de você. Fala para ela, a tua vida é o assunto da sala do trono 24 horas por dia. Sabe quem está na sala do trono, queridos? O Pai, o Filho, o Espírito. Anjos, serafins, querubins, os 24 anciãos, as testemunhas. A sala do trono, meu irmão, é a cúpula de todo o universo desde a eternidade. E eles não têm outro assunto a não ser você. E posso te dar outra novidade? Por que a tua vida é o assunto mais importante da sala do trono? Porque a tua vida tem tudo a ver com a igreja de Cristo. Fala assim, a minha vida está fraco. Fala assim, a minha vida tem tudo a ver com a igreja de Cristo. Sabe que igreja é essa? É a igreja que o mundo está dizendo que está cheia de pessoas com problemas. É a igreja que alguns com o seu intelecto perfeito encontrou milhares de problemas. É a igreja em que muitos estão desistindo dela para procurar algo melhor lá no mundo. Fala assim, a minha vida tem tudo a ver com a igreja de Jesus. Deixa eu relembrar algo para você. Cultos atrás, nós aprendemos que o propósito pelo qual nós fomos gerados por Deus foi para sermos amados por Ele. O Pai nos gerou para o seu louvor. O que é louvor? É algo que dá agrado à pessoa. Deus é o único digno de todo o nosso louvor. Por quê? Além de Senhor, soberano, Criador, Salvador, intercessor, Ele nos ama. E quando eu compreendo isso, querido, eu não apenas vou ter um coração grato, mas eu vou dar louvor a Deus. Deus escolheu você para te amar. Deus escolheu você para ser o foco do seu amor. Diga aleluia. E nós aprendemos também, querido, que nenhuma circunstância, nem frio, nem calor, nem você bonzinho, fiel, obediente,
nem você pecador, nem você do jeito que tiver, vai fazer o amor de Deus acabar. Você pode até agradar a Deus, com a tua adoração e obediência, ao ponto que você também pode desagradar a Deus com a tua insubmissão e desobediência. Mas nada no mundo vai fazer o amor de Deus diminuir por você. A Bíblia fala que o amor de Deus por você, ele é incondicional. Fala para a pessoa que está perto de você aí, fala assim: o amor de Deus por você, ele é incondicional. E para você viver esse amor, queridos, tem que ser da mesma maneira, tem que ser incondicional. Por quê? Porque Deus não ama ninguém que não aceita, que não recebe. Deus só ama aqueles que o amam. Deus só ama aqueles que o recebem. Deus só ama aqueles que crê nele, na sua palavra. Você pode até hoje estar sendo o inimigo de Deus, por conta do pecado, por conta de alguma circunstância, ou por causa das vozes do inimigo que entram lá no teu quarto, quando você se deita e põe o celular na cara para dar uma passeadinha nas redes sociais. Você pode até se posicionar como inimigo, mas Deus não deixa de te amar. Em qualquer momento, em qualquer instante que você falar: papai, eu quero Jesus, ele derrama frutos do seu amor sobre a tua vida. Diga aleluia. Eu estou querendo falar contigo hoje, querido, de um assunto que para muitos virou jargão, que para muitos é algo até que não é interessante, porque eles pensam assim: olha, eu acredito que não vai ser agora. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, depois você leia em casa, do fim dos tempos. A Bíblia fala do... Quem crê no fim dos tempos? Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus vier resgatar a sua igreja. As pessoas costumam confundir muito, meu irmão, a volta, o resgate de Jesus, porque eles falam: olha, acontece tanta coisa ruim, Jesus não voltou ainda. Já aconteceu tanta guerra, já aconteceu tanta crise no mundo, tanta dor, tanto sofrimento, e Jesus não veio ainda, não vai ser agora. Mas deixa eu te ensinar, querido, que existe uma diferença entre fim dos tempos, ou seja, retorno de Jesus, e início do princípio das dores. Eu quero ler contigo esse versículo, e no final da palavra eu vou voltar lá no início que nós lemos em Isaías 61, para você entender bem por que a tua vida tem tudo a ver com a igreja de Cristo, e por que a tua vida é assunto no céu, na sala do trono. Mateus 24, 3. Jesus se assentou e começou a conversar com os seus discípulos, porque ele estava entrando em Jerusalém, e os discípulos lhe mostraram a construção do templo, as obras que estavam acontecendo no templo, e Jesus falou: olha, isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedras. Aí os discípulos falaram: meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Então no versículo 3 está escrito assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Um minutinho aqui, Eduardo. Estou perdendo a voz aqui, eu preciso ajustar, senão não consigo chegar ao final. Voltando. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos... Eu acho que isso aqui é uma dúvida para todo mundo, meu irmão. Isso aqui é um medo, um receio, um desejo e uma alegria para outros. Porque para muitos, o que pode ser o fim dos tempos, para outros será apenas o início de uma vida com Jesus. Agora olha para mim aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é você nesse contexto aqui? Você, diante de um cenário desse, vai ser o fim dos tempos, o fim do mundo, ou o início de uma nova trajetória da tua vida com Cristo? O assunto é sério ou não? O assunto tem a ver com tua vida ou não? O assunto tem a ver com a igreja de Jesus ou não? Então, querido, é por isso que a tua vida está diretamente relacionada com a igreja, porque é na igreja que você vai entender o que você precisa fazer e ser, para não viver o fim, mas participar do início. Amém? Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar, presta atenção que esse assunto é sério e tem a ver com a tua vida e a igreja. Vocês ouviram falar de guerra e rumores de guerras. Alguém já ouviu falar de guerra? Alguém já ouviu falar de rumores de guerra? Por exemplo, tipo aquela que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, China e o resto do mundo, Estados Unidos. Vocês ouviram falar de guerra e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus diz que ainda não é. Fala assim, ufa. Mas presta atenção que não é tão fácil assim também não. Versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Alguém está vendo alguma coincidência com o mundo atual? Tudo isso será o início das... Queridos, aqui no finalzinho do versículo 6 fala que não é o fim. Mas aqui no versículo 7, no versículo 8 na verdade, diz que tudo isso é o início das dores. E o que é esse princípio? O que é esse início de dores representa para mim e para você, meu irmão? Pastor, é desse início aí que você está falando? Não. O início da salvação, da nossa vida com Cristo na Nova Jerusalém, não tem nada a ver com esse princípio das dores, porque o início da nossa vida com Jesus na eternidade vai nos livrar de tudo isso aqui. O princípio das dores, meu irmão, é o que nós não vamos participar, pelo menos de uma maneira, a produzir essa dor. Nós podemos até sentir a dor, mas nós não seremos os causadores dela. Eu vou explicar melhor, deixa eu continuar lendo. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Viu como é bom ser crente? Você está lá numa empresa e fala, olha, eu sou crente. Aí um olha para você e fala, homofóbico. Aí você fala assim, mas o que eu fiz? Homofóbico. Não precisa fazer nada. Você só precisa ser crente, ser fiel. Você só precisa ser aquele que ama Jesus, porque isso precisa acontecer. Jesus fala, olha gente, não fique triste, mas tudo isso é necessário acontecer. Versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,
Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tem pastor, pelo menos que se diz pastor, pregando na internet para tirar gente de dentro da igreja. Tem gente falando na internet que fazer célula é errado, que pregar o evangelho dentro das casas não pode. Tem gente falando que levar pessoas para receber cura na alma no encontro é coisa do mal, escraviza as pessoas. E eles falam isso, falando assim, olha, são falsos profetas, ou seja, eles estão acusando a igreja de Jesus que está trabalhando, lutando, se esforçando para permanecer, de ser falso profeta, quando na verdade eles são os falsos profetas que Jesus está falando aqui em Mateus 24:11, fala assim, glória a Deus, porque hoje você está entendendo, meu irmão, quem é falso aqui e quem deixa de ser. Eles não fazem, eles não querem ganhar vidas, eles desistiram de Jesus, mas querem fazer você desistir, porque o fracassado nunca quer cair sozinho. O fracassado se sente bem no seu fracasso quando ele arrasta mais um monte com ele. Foi assim com Lúcifer, ele começou no céu, arrastou um terço dos anjos de Deus e fracassou, e é condenado, é derrotado, e ele não desiste porque ele quer que você faça parte da destruição dele, meu irmão. E ele não brinca em serviço. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade. Estão percebendo que a coisa está ficando feia? Sim ou não? Tem alguém aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Não adiantou nada, estou com o peito doendo aqui. O aumento da maldade fará o amor de muitos se esfriar. O que é amor, queridos? É o desejo, é a fome, é a satisfação. Ontem a gente almoçou e após o almoço eu disse assim, estou satisfeito. Porque saciei aquele meu desejo por almoço, por comida naquele momento. Esfriar o amor é você, meu irmão, vir para o culto, para ouvir de Deus e tomar isso como fardo. É você achar que fazer parte da igreja, da noiva de Cristo, você está fazendo um favor para Jesus. E tudo que o inimigo quer é que você acredite nisso, que você não tenha a chama do amor pelo Pai queimando dentro de você. Tudo que o inimigo quer é apagar do teu entendimento a chama do amor de Deus que queima aí dentro, meu irmão. Ele começa a lançar foco de maldade em tudo quanto é lugar. O jornalismo nas TVs hoje não dão mais notícia. Hollywood nem precisa mais fabricar filme de terror. Porque o telejornalismo brasileiro, hoje, da TV aberta, por exemplo, só traz desgraça. Por quê? Porque dá audiência. Por que dá audiência? Porque a tua mente, no fundo, gosta de ouvir falar da desgraça dos outros. Meu Deus, caiu um carro no córrego e morreu 8 pessoas. As pessoas param tudo que está fazendo só para saber como é que morreu 8. Você ficou sabendo do acidente que teve em tal lugar? É ou não é, igreja? Eu estou falando bobagem? De tanto ouvir coisas ruins, o amor a Deus, o amor à vida, o amor à palavra, o amor à verdade vai se esfriando, porque o medo ele paralisa, e a pessoa paralisada, ela se afasta da chama do amor de Deus, meu irmão. Versículo 13.
Olha só porque que minha vida tem a ver com a igreja. Olha só porque a igreja tem a ver com você. Olha só porque a nossa vida é assunto no céu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que você precisa fazer, meu irmão? Perseverar até o fim. Por quê, pastor? Para ser salvo, queridos. Não foi porque você aceitou Jesus, recebeu o batismo nas águas, seu Espírito Santo te batizou com fogo, que você está salvo, está tudo bem, seus problemas se acabaram, não. Daqui para frente é só vitória, alegria e riqueza. Não, meu irmão. Só exige perseverança quando há adversidade para ser vencida. Você não precisa perseverar se tiver tudo bem. Você só precisa perseverar para permanecer quando tudo está dando errado. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim ainda não é agora, meu irmão. Mas o início das dores já começou. Já começaram a atacar a igreja. Já começaram a falar que ser crente é coisa de gente boba. Ah, para que orar? Para que jejuar? Para que ler Bíblia? Para que fazer célula, encontro? Isso aí são pastores que querem se aproveitar das coitadinhas das ovelhas. Coitadinhas das ovelhas. A Bíblia fala que o pastor deve, por obrigação, conhecer as suas ovelhas. E quem é pastor, quem cuida das ovelhas, quem trata da igreja, sabe, meu irmão, de onde resgatou cada ovelhinha. E as ovelhinhas não nasceram em berço evangélico com auréola de anjinho. Elas chegaram na igreja, na maioria das vezes, com um tridentezinho na mão, com um chifrezinho, com um rabinho com ponta, com as garrinhas que mordem, com a língua que dá volta no quarteirão, com demônios até debaixo da unha. Aí quando o pastor ensina o evangelho, trata, cuida, passa o cajado para limitar a vida da ovelha no inferno, ou seja, para proteger a ovelha dela mesmo. Ele está escravizando. Meu irmão, quem não conhece a ovelha, hoje está tendo mais acesso para falar, porque ele está falando o que a ovelha quer ouvir. O evangelho não é o que nós queremos ouvir, o evangelho é o que nós necessitamos ouvir. Se fosse ao contrário, Jesus não falaria assim: olha, quem quer me seguir, quem quer ser meu discípulo, quem quer entrar na glória do meu Pai comigo, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segundo, toma uma cruz. Terceiro, venha. Se fosse só para ouvir o que a igreja quer ouvir, o que nós como ovelhas precisamos ouvir, Jesus não teria que ter morrido e ressuscitado naquela cruz. Fala assim, aleluia. É tempo, queridos, de a igreja despertar. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo a todos nós. E principalmente você que está aqui no culto hoje ouvindo essa palavra. Nós precisamos entender e valorizar a condição de ser igreja de Cristo. Para podermos valorizar, meu irmão, a revelação que o Pai nos entrega por amor. A revelação é que Ele nos faz filho. A revelação é que Ele nos ama. A revelação é que Ele nos dá autoridade. Em nome de Jesus, poder através do sangue do Cordeiro para permanecer, para trilhar batalhas em Seu nome. Ele dá o nome para você lutar, meu irmão. Alguém conhece aqui ou já ouviu falar que no teu bairro ou em um certo lugar tem alguém que dá nó em pingo d'água?
Sabe aquela pessoa malandra, aquele mentiroso, que você não pode confiar a chave do carro, a chave da casa, você não pode emprestar o cartão de crédito para ele? Alguém conhece alguém assim? Ou já ouviu falar que existe? Sim ou não? Você emprestaria teu nome para uma pessoa dessa? Sim ou não? Sabe o que Deus fez conosco? Ele não emprestou o nome dele para nós, ele deu. E sabe o que fala lá no céu? Porque Satanás tem o X9 dele. Você viu, Deus, o que o teu filho fez? Você viu o que ele está fazendo? Você viu que ele está lá no culto pensando? Você viu o que ele falou da mãe dele? Você viu do jeito que ele está se comportando no trabalho? Aí Deus olha para ele, rapaz, pessoinha difícil, esse aí, em um mundo normal, não é digno de confiança, mas eu amo tanto que eu vou dar meu nome para ele. Deus deu o nome dele para nós porque ele concorda com o nosso pecado? Claro que não, queridos. Deus deu o nome dele para nós porque ele nos ama apesar dos nossos pecados, ou seja, o meu pecado, o seu pecado, a nossa recusa diante de Jesus não é maior do que o amor que ele tem a ponto de derramar o sangue do próprio Filho para nos resgatar. Então o nosso pecado não anula o sangue de Jesus, o nosso pecado não faz o amor de Deus por nós diminuir. E quando nós entendemos que precisamos ser filhos de Deus, ou seja, tem que ser diferente das pessoas do mundo. Porque você fazer parte da igreja, você ser crente, as pessoas têm que olhar para você e falar se você é crente. Já pensou quando você está fazendo um mal feito? Outro dia eu passei, faz muitos anos isso, eu passei de carro aqui e tinha acabado de construir um quebra-mola, eu não vi. E eu pulei aquele quebra-mola. E uma pessoa que estava na calçada se assustou com o barulho do carro, que realmente eu estava numa velocidade ali que não era normal, por isso colocaram o quebra-mola, para diminuir a velocidade no lugar. Eu não freiei, o carro pulou. Aí um menininho que estava na calçada, olha o pastor Wagner. Eu falei, meu Deus. Meu irmão, eu penso duas vezes em passar um farol vermelho de madrugada. Não é com medo da multa não, é com medo dos olhos da pessoa e falar, olha, ele é crente e está fazendo coisa errada. Porque eu tenho medo de acusação? Não! É porque o meu erro pode induzir outro ao erro. Quando eu procuro ter uma postura diante da sociedade, diante das pessoas, quando eu procuro me portar de uma maneira ordeira, eu não faço isso porque tenho medo do inferno, eu faço isso porque Deus me ama, Ele tem o nome dEle para mim, ou seja, eu carrego o nome do Senhor e eu não quero ser o responsável por sujar o nome dEle. Se não houver perseverança, o amor vai esfriar. E quando uma pessoa desiste da igreja, meu irmão, quando uma pessoa desiste da igreja, onde há cura, onde há vida, onde há salvação, para dar o seu melhor no mundo, tem que deixar a gente insatisfeito mesmo. As pessoas desistem da igreja por não querer compromisso com as coisas de Deus. Mas vai para o mundo e compromete até a alma com o inferno. Não quer compromisso com o reino, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com santidade, não quer compromisso com a palavra, mas compromete até a alma com o inferno, meu irmão. É por isso que nós precisamos ter a consciência de que a igreja é a nossa fonte de esperança. É o nosso porto seguro, é o lugar onde Jesus fala conosco, e tudo que o inimigo vai fazer é te afastar da igreja. A princípio ele usa algumas estratégias, te tira da igreja aqui, porque aqui está tudo errado, aqui está cheio de gente com problema, para te levar para outra igreja,
porque lá não tem problema, até você chegar lá. Fala assim, misericórdia. Por que a outra igreja não tem problema e só passa a ter quando você chegar? Porque quando você chegar lá, ele vai começar a acusar as pessoas que estão lá para você enxergar o problema dela. Se você não está lá, você não vê os problemas. Ou seja, só podemos identificar problemas num ambiente quando fazemos parte dele. Se você pode enxergar o problema de um ambiente, você também faz parte desse problema. E a única forma para permanecer, meu irmão, é perseverar. E a cura, a salvação, o alinhamento só vem no Espírito Santo dentro da igreja. Diga glória a Deus. Eu acredito que não precisaria. Não precisaria. Mas eu quero ensinar para alguns aqui hoje. O que é a igreja de Cristo? Quem você é para Deus, alguns aqui já estão entendendo. Agora, o que é a igreja para Deus? O que é a instituição que Ele vai voltar para resgatar? E o que a gente faz quando se volta contra a igreja de Cristo? É por isso que o inimigo quer encher o coração das pessoas de apostasia. O que é apostasia? É frieza espiritual. Frieza espiritual é quando você está aqui hoje, é só adoração, é choro, é lágrimas, é Jesus te amo. O inimigo falou 2 minutos, você esqueceu todo mundo na igreja e amanhã você está lá fora jogando pedra, tacando pedra na igreja, falando mal da tua igreja. Isso é apostasia. E o inimigo quer que você vive em apostasia, porque se você atacar a igreja de Cristo, você vai estar pecando contra Deus, você vai atrair a ira de Deus para a tua vida. O que a igreja representa para Jesus? O salmista fala aqui em Salmos 17:6. Presta atenção, porque isso aqui é o que nós temos que fazer. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Quem responde? Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra as maravilhas do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Olha só, a igreja clama, Deus ouve a oração. Então Deus vem com a mão direita, com a mão do poder, com a mão da providência e sara, cura, salva e além de tudo, protege. Quando o inferno estiver te ameaçando por ser igreja, meu irmão, fica tranquilo. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, você está entendendo? Pergunta para o outro aí da frente, fala assim, aí, você está entendendo? Dá um conselho para esse que está do teu lado, fala assim, olha, quando alguém quiser te convencer, falando mal da tua igreja, não precisa se defender, e nem precisa se juntar a ele para atacar, porque você não é louco ou louca. O que acontece, queridos? Olha só o versículo 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Sabe o que é a igreja para Jesus? Sabe o que é você para Deus? Você é a menina dos olhos dele, meu irmão. Já tentou furar o olho de alguém? Na malandragem aí tem uma gíria que fala, esse irmão aí é fura-olho. Pega teu dedão aí. Tenta enfiar no olho do teu irmão aí para ver se ele deixa. Meu irmão, é a mesma coisa de você querer furar os olhos de Deus.
Ele não vai permitir, Ele não vai deixar, Ele protege a igreja porque Ele ama. Ele não ama a igreja porque é uma instituição, porque está cheio de pessoas perfeitas. Ele não ama a igreja, meu irmão, porque é um prédio bonitinho. Ele ama a igreja porque você faz parte dela, porque você tem problemas, porque você tem dificuldades. Ele ama você porque você sabe que por Ele te amar, Ele tem respostas para o teu problema. Deus ama quando nós reconhecemos que nós viemos dEle, que nós iremos para Ele, mas precisa ser por meio dEle. Deus ama quando você se lança aos pés dEle em adoração e fala assim: Pai, como eu dependo de você. O Pai não quer te perder para mentira, queridos. Mas para a mentira não te levar, para a mentira não te matar, você precisa andar na verdade. E Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu irmão, você precisa entender. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. O mundo fala que você é só mais um. E ele usa estratégias, querido, para te afastar da igreja, para te afastar de Deus, para te afastar da comunhão no corpo. Ele vai dizer assim: olha, você precisa ser feliz. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: você precisa ser feliz no lugar certo. Fala para ele mais uma vez assim, fala assim: você precisa ser feliz no tempo certo. Quem nunca viveu uma situação assim? Olha, está difícil, aconteceu um problema lá em casa, estou com uma dor, estou com um problema muito grave. Aí você conversa com outra pessoa, ou até mesmo com o pastor, com o líder, e ele fala assim: calma, filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe qual é o cúmulo para nós? Deus está no controle. É tudo no tempo de Deus. Isso aí faz bem para alguém? Ninguém quer ouvir isso, meu irmão. Ninguém quer ouvir que a felicidade está no tempo de Deus, porque nós queremos a felicidade agora. Aí o mundo usa essa estratégia: olha, Deus está no controle, você precisa ser feliz, então sai da igreja e vem para o mundo, porque lá no futuro, depois que você trabalhar muito, depois que você conquistar, depois que você curtir a vida, depois que você participar de muita balada e comprometer até a tua alma no inferno, aí sim você vai ser feliz. O mundo promete felicidade no futuro, meu irmão. Sabe por que o mundo promete felicidade no futuro? Porque vai ser o tempo que não vai dar paz para você voltar atrás. Depois que você comprometer tua alma no inferno, não dá mais para voltar atrás, não dá para voltar no passado, não dá para desfazer os erros, não dá para consertar e restaurar o tempo que você perdeu. O tempo para você ser feliz, meu irmão, é o tempo que a Bíblia diz que você tem que ser feliz. E sabe quando é esse tempo? Fala assim: Deus me mostra que a felicidade é durante o caminho e não no futuro. Ou seja, meu irmão, a felicidade é agora. Que caminho, pastor? O caminho do trono da glória de Deus, o caminho da salvação, o caminho para o Pai, o caminho na verdade, o caminho para a vida, o caminho de luz através de Jesus. Sabe o que você tem que estar sentindo agora na tua alma? Felicidade. Muita felicidade por estar aqui sentado, nesse calor, nesse culto de domingo, ouvindo exatamente isso que você está ouvindo agora. Porque a felicidade não é amanhã, a felicidade de Deus para você é agora. Jesus é o caminho, e se Jesus é teu caminho, Ele é também o teu agora. E se você não consegue ser feliz em Jesus, meu irmão,
Avalie a tua vida, porque o mundo já pode estar dominando a tua alma. Nós precisamos ser gratos em todas as coisas, segundo as Escrituras. E o tempo perfeito de ser grato é agora, é hoje. Isso não quer dizer que você não vai precisar de algumas coisinhas a mais. Isso não quer dizer que você é feliz porque você já conquistou tudo o que precisa conquistar como igreja, como família, como cidadão dessa terra. Muitos são até gratos, mas estão insatisfeitos. Fala assim, gratos, porém insatisfeitos. Gratos a Deus, insatisfeitos com as coisas do mundo. Porque querem mais do mundo. Tem ganância, tem cobiça na alma. Eu sou grato a Deus. Sabe o que a maioria das pessoas que foram embora da igreja falaram para mim e para a apóstola? A gente ama vocês, mas precisa ir embora. Isso é o retrato de uma pessoa grata, porém insatisfeita, porque ela é grata por tudo que Deus fez na vida dela, mas ela não suporta mais fazer parte da igreja. Ela precisa ser feliz. Você precisa ser grato, sim. Você pode até ser insatisfeito, mas você tem que ser insatisfeito, meu irmão, com as mentiras que o diabo lançou na sua vida, não com a verdade que Jesus quer colocar dentro de você. Você precisa ser insatisfeito com as mentiras que o mundo prega, que você pode atropelar, que você pode fazer qualquer coisa para conquistar o que você precisa, que você não precisa ter limites, que você é capaz de qualquer coisa. Você é sim, tudo você pode naquele que te fortalece, mas dentro dos princípios de Deus e não dentro das verdades do mundo. Se for para ter revolta dentro de você, meu irmão, que seja ser contra o inferno. E para o inferno não conseguir te roubar do amor de Deus, para o inferno não conseguir te roubar da palavra do Pai, da presença, e fazer você olhar a igreja como um mero compromisso chato e obrigatório aos domingos. Você precisa aceitar o amor do Pai. Olha para a pessoa que está do teu lado. Mas olha, não deixe de olhar, é muito importante isso. Procure alguém e olhe para ele. Repete assim: aceita o amor do Pai. Meu irmão, nós precisamos aceitar o amor do Pai. Nós precisamos deixar ser amado por Deus. Jesus é a justiça de Deus em nossas vidas. Por que eu preciso aceitar o amor do Pai? Porque se eu aceitar o amor do Pai, eu vou aceitar viver sendo a igreja. Eu não vou olhar para a igreja como um compromisso aos domingos para me viver uma semana de bênçãos. Eu vou aceitar ser igreja para viver uma semana de bênçãos e agradecer no culto aos domingos. Voltando para Isaías 61, a partir do versículo 3. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Palavras do próprio Jesus em Lucas 4,18. O mesmo Espírito que batizou Jesus é o Espírito que envolve a igreja, é o Espírito que nos governa, é o Espírito que fala conosco, é o Espírito que nos direciona, é a chama do amor do Pai que queima em nossos corações, é o Espírito que nós devemos aceitar como justiça do céu dentro de nós. É o Espírito que nós devemos dar lugar a Ele. Não podemos apagar o Espírito. A Bíblia fala para sermos gratos em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para nós. E seguindo, Deus fala: não apaguem o Espírito, desprezando a profecia, ou seja, não apaguem o Espírito, não apaguem o amor, rendendo-se à maldade que você vê à tua volta. Não apaguem o amor com os relatórios que o inferno quer plantar na tua mente. E o Espírito do Senhor está hoje aqui, meu irmão, porque Ele veio para restaurar você, Ele veio para tocar na tua alma, Ele veio para trazer uma coroa de glória sobre a tua cabeça.
e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça. Sabe por que carvalho de justiça? Porque carvalho é uma das madeiras mais potentes, mais poderosas, mais resistentes da terra. Eu visitei Israel na igreja da Natividade, uma estrutura de um telhado, construída com carvalho há mais de 1000 anos, e está lá no lugar até hoje, meu irmão. Plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Por que eu preciso viver isso? Por que eu preciso aceitar esse amor? Por que eu preciso de tudo isso? Porque no versículo 4 dá a missão da igreja, que diz que nós como igreja iremos reconstruir as velhas ruínas e restauraremos os escombros, iremos renovar cidades arruinadas, famílias perdidas, nós iremos alcançar filhos que estão devastados em suas almas há várias gerações. Nós iremos ser a resposta de Deus para essa geração. Quem entende isso, diga amém. Olha só, meu irmão, o que Deus quer fazer com você. Olha só o que Deus quer colocar dentro de você como forma de gratidão. Ele quer te dar uma coroa de glória em vez de cinza. Por que você precisa de coroa? Porque você é filho de rei. Filho de rei, em suas vestes de santidade, a coroa faz parte, diz aleluia. Óleo de alegria. Óleo é unção de alegria, meu irmão. Em vez de viver chorando, reclamando da vida, em vez de viver aí com essa cara, ai, coitadinho de mim, Deus quer te dar a unção da alegria na tua alma. Manto de cobertura, manto de gratidão, porque manto é cobertura. Nós vamos celebrar essa semana a festa de tabernáculos, que quer dizer a cobertura de Deus. Nós iremos profetizar a cobertura do Espírito Santo, a cobertura do céu em nossas vidas nos próximos 12 meses, diga aleluia. Tudo isso, meu irmão, em vez de depressão do mundo, plantio do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus escolheu a igreja para ser o jardim, e Ele escolheu você para ser a flor, para ser o enfeite, para ser aquela plantinha que Ele cultiva, que Ele faz fluir a água do rio da vida para nutrir a raiz. Deus olha para você, meu irmão, e vê como um rebento que nasceu das entranhas de Jessé. Ele vê um filho, uma promessa. Ele vê em você, meu irmão, a continuidade do ministério de Jesus até que Ele venha nos resgatar. Só assim, meu irmão, nós podemos alegrar o Pai. Só assim nós podemos estar gratos e viver insatisfeitos, porque a nossa satisfação plena será quando estivermos totalmente na glória dEle. Diga aleluia. Mas isso só pode acontecer se for na igreja, porque é na igreja que as almas dos filhos que não desistem recebem cura, recebem tratamento. Você só pode viver milagre, meu irmão, na igreja. Você só pode viver restauração e transformação da presença do Senhor. E a presença do Senhor só se manifesta quando há a unidade em sua igreja. A igreja nem sempre vai te levar à felicidade. Se você achar que a felicidade é lá e não aqui. Se você estiver esperando a felicidade para amanhã, você vai desprezar o hoje. Você não pode achar que a igreja vai te levar à felicidade, porque o foco da igreja é te levar para o céu. É fazer você permanecer na salvação. E sabe onde é que você vai encontrar alegria? Na força do Senhor. A força que te protege, a força que é teu escudo, a força que te levanta. Tudo posso naquele que me fortalece, diz aleluia. E é isso aí, meu irmão, você precisa ser grato. O pecado é semente de tristeza. Sabe quando a pessoa anda muito triste? Quando ela está sendo consumida pelo pecado. Quando o pecado está na mente, está no coração, o rosto dela reflete a alma. A Bíblia fala que o coração identifica a alma.
O rosto identifica a alma. Quando você vê crente muito triste, meu irmão, pode ter certeza que ele está sendo dominado por pecado. E não é para jogar pedra não, queridos. É para você fazer o que Jesus Cristo falou. E o Espírito do Senhor, a unção, a coroa, o manto, a proteção, o poder, o amor do céu que está sobre você, é para levar alegria aos tristes, absolvição ao pecador, para levar esperança para quem está em depressão. Fala assim: eu estou entendendo. O pecado é semente de morte. E o remédio para o pecado, meu irmão, é o arrependimento. O sangue de Jesus garante isso. Arrependimento sem o sangue de Jesus não passa de remorso. E remorso não muda a vida de ninguém. Se tem pecado na tua vida, se tem pecado te deixando triste, se tem pecado sendo semeado no teu coração, na tua casa, está na hora, meu irmão, de você começar a viver o arrependimento todos os dias. Nós estamos vivendo um jejum de 10 dias, um jejum profético. E o foco desse jejum, queridos, é o nosso arrependimento pessoal. Quando todos que fazem parte da igreja começam a se arrepender de forma pessoal, quando há o ajuntamento, o poder de Deus se manifesta, o pecado é desmascarado, ou seja, a cura vem, o remédio vem e extingue a doença. A consequência do pecado é morte. Quando a doença é extinta, o que reina é a vida. Jesus é a nossa vida. E vida é o que nos faz ter um coração grato. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fechou teu olho? Põe a mão no teu coração. Em silêncio. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo esta noite. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo esta noite. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Uma pessoa que tem um coração cheio de ingratidão, ela não consegue ser a igreja. Ela até consegue ser religião, mas nunca igreja. Uma pessoa que não consegue se alegrar, que não consegue achar sua felicidade em Jesus, é uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não se encontrou, que ainda não aceitou o amor do Pai. O teu coração está pulsando, querido, você pode sentir. Talvez você não escute o batimento do teu coração, mas você sabe que aí dentro do teu corpo físico, natural, há um órgão que funciona 24 horas por dia, movido pelo sangue que corre dentro das tuas veias, que transporta oxigênio e que nutre todo o teu corpo. Toda essa engenharia, querido, que forma o teu corpo, é fruto do amor de Deus. A faísca que sustenta esse fogo, que dá vida para esse fogo, manter esse corpo, esse coração pulsando, é a tua alma. E uma alma doente é uma vida triste, é uma vida sem esperança, é uma vida que não aceita o amor do Pai, é uma vida que não entende a igreja, é uma vida que olha para a igreja e só vê mais um compromisso chato, e que acaba se vendendo por migalhas, quando está disposto na mesa do Pai um grande banquete. Eu quero orar por você. Apenas ouça e seja ministrado, porque o Espírito Santo está neste lugar e é Ele que nos governa. É Ele que está na direção do culto hoje, é Ele que está na direção da palavra, é Ele que está, querido, com a coroa de glória para lançar sobre a tua cabeça. Pai,
Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sonda os corações e sabe quantos estão aqui hoje, Senhor, com gratidão. Quantos estão aqui hoje, Senhor, porque te amam. Quantos vieram ao culto para te agradecer, para te adorar. O Senhor sabe quantos estão feridos. O Senhor sabe quantos estão frios, apóstatas, porque foram inflamados em seus ouvidos por palavras do inferno. O Senhor sabe quantos, Senhor, estão aqui, mas suas mentes não estão, seu pensamento está fora. Ah, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, em nome do amor que o Senhor sente por cada um de nós, que a tua glória nos toque essa noite, que o teu amor nos constranja e que esse constrangimento vire cura, rendendo salvação a nossas almas. Nos perdoa todas as vezes que tentamos apagar o teu espírito, mesmo sem querer fazê-lo, mesmo sem perceber que estávamos apagando o teu espírito, dando ouvidos a situações, a relatórios que o inferno estava semeando no meio de nós. Nos perdoa, Pai, por negligenciar a tua voz, por ignorar a tua palavra, por ignorar, Senhor, os teus princípios, por querer, Senhor, viver em primeiro lugar a nossa vontade, alimentando o nosso ego, o nosso egoísmo por coisas. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes querer ter, quando na verdade só precisamos ser. Nos perdoa, Senhor, quando invertemos a ordem das coisas, buscando primeiro as demais coisas, ignorando a tua justiça e querendo andar paralelo fora do teu reino. Queremos render graças a ti hoje, Senhor. Queremos entregar nossos corações para o teu governo. O nosso coração natural pulsa, por isso nós somos gratos, Senhor. A nossa alma grita, a nossa alma vive, a nossa alma até reclama, mas é do jeito que somos, do jeito que estamos, Pai, nós queremos nos render diante de Ti. A Bíblia fala que na sala do trono há 24 anciãos, 24 tronos, e quando eles, permanecendo eternamente em Tua presença, toda vez que os anjos Te adoram, exaltam a Tua santidade, aqueles 24 anciãos coroados por Ti, que fazem parte do Teu conselho, Senhor, que fazem parte da Tua sala do trono e que testemunham a Tua majestade, toda vez que os anjos declaram a Tua santidade, o Teu poder e a Tua glória, eles se prostram diante de Ti, retiram as coroas e lançam aos Teus pés. Para nós, Senhor, a coroa de glória é motivo de gratidão, mas nós não queremos uma coroa, nós queremos a Tua presença como os 24 anciãos. A coroa para nós é até importante, mas a Tua presença é muito mais. Queremos nos desfazer, Senhor, de toda marca de iniquidade, de toda condenação que o inferno lançou em nossas vidas. Queremos lançar aos Teus pés. Queremos lançar aos Teus pés. Queremos, Senhor, abrir mão do nosso intelecto. Queremos, Senhor, entregar nossos ouvidos para ouvir o som da Tua doce voz. Espírito Santo, acende a chama do amor que acabou se esfriando no coração de alguns, Senhor. Comece a adorar Ele, queridos. Você não precisa de nenhum estímulo externo para começar a adorar Ele aí no teu coração. Você não precisa, você só precisa apenas decidir aí você e Ele. A tua alma precisa se render. A tua alma precisa desejar. Você está grato a Ele por tudo que você viveu, por tudo que você vai viver. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia.
Pai, somos gratos, Senhor, por tudo e pelo momento que o Senhor está nos concedendo para viver este tempo de cura e este toque de glória. Mas queremos, Senhor, declarar nossa insatisfação, porque sabemos, Pai, que tudo que o Senhor já nos deu vem de uma fonte de vida inesgotável. Não estamos falando aqui, Senhor, como filhos mimados, que não valorizam os bens, os presentes que o Pai nos entrega. Nós estamos aqui, Senhor, na condição de filhos arrependidos. Filhos arrependidos, Senhor, que querem buscar a Tua face, que querem mergulhar, Senhor, nos Teus braços, no Teu colo. O Pai está aqui, queridos, Ele está representado pelo Espírito Santo. Ele trouxe uma coroa de glória. Se você vai lançar aos pés do Senhor, ou se você vai viver com ela, não importa para Ele. Ele já te deu, a coroa de glória é sua. Ele quer te dar uma coroa de alegria no lugar das coroas de cinzas. Ele quer te dar um manto de alegria no lugar do manto de depressão e dor. Ele quer derramar sobre você uma unção para tornar o teu coração